Eu, Ricardo Almeida, empresário de São Paulo na casa dos 40, estava prestes a concretizar o ápice da minha ambição e ceticismo, a demolição de uma venerada estátua de Nossa Senhora em Aparecida. Eu a desprezava como mera idolatria, um obstáculo ao progresso e à minha razão. Contudo, no dia exato em que a destruição estava marcada, meu mundo ruiu de forma devastadora. Meu filho único, João, sofreu um terrível acidente e jazia entre a vida e a morte. Em meio a uma impotência avassaladora, ouvi uma voz maternal que nunca imaginei ser real, prometendo salvar meu filho se eu renunciasse ao meu sacrilégio. Eu não nasci um demolidor de ícones, mas minha mente foi forjada em um cadinho de razão e ambição desenfreada. Desde cedo, minha família, católica apenas no nome, incutiu que o sucesso material era a única divindade digna de culto, e a objetividade deveria guiar cada passo. Meus anos na faculdade de administração e engenharia solidificaram essa base, transformando qualquer fé em superstição arcaica. A devoção a Nossa Senhora, para mim, era a quintessência da idolatria, um desvio ilógico que eu desprezava com todas as minhas forças. Vendo ali a fraqueza e a entrega a algo sem evidência científica, minha ambição voraz encontrou no ceticismo um escudo perfeito para justificar a aniquilação de qualquer obstáculo, fosse uma venerada estátua ou um princípio ético. Eu nunca imaginei que algo tão primitivo como a fé pudesse arranhar minha lógica fria e implacável, muito menos derrubar o império que eu estava construindo. A ideia de que uma virgem pudesse ter algum poder era para mim uma piada de mau gosto, uma farsa. No auge da minha carreira, buscando algo que chamasse de fé, mas que não desafiasse minha visão de mundo pragmática, encontrei um movimento neopentecostal radical. Essa igreja prometia prosperidade material como sinal da bênção divina e condenava veementemente a idolatria. Ali, a Virgem Maria, que eu já desprezava, era sistematicamente demonizada, rotulada como uma entidade maligna que desviava os fiéis. Aquela doutrina me deu a evidência científica e a razão que eu tanto buscava para justificar e amplificar meu desprezo anterior. Eu absorvi cada palavra com um fervor que nunca imaginei possuir, tornando-me um defensor árduo dessa verdade e convencido de que desmascarava a maior farsa da história. Minha lealdade a esse dogma anti-mariano tornou-se inabalável, uma armadura ideológica. A ideia de demolir qualquer vestígio dessa idolatria não era mais apenas um projeto de negócios. Era uma cruzada, uma missão divina para libertar os cegos, um ato de destruição que eu considerava necessário. Como arauto fervoroso daquela verdade, meu novo círculo social e profissional era o espelho perfeito para minha convicção. Em reuniões com pastores carismáticos e empresários influentes, minhas crenças antimarianas eram validadas e amplificadas. A devoção a Nossa Senhora era vista como um entrave ao progresso, à liberdade individual, a verdadeira fé em um Deus que, segundo eles, só abençoava os prósperos. Cada debate vencido, cada artigo que reforçava a ideia do catolicismo como uma farsa, cada sermão que vilipendiava a Virgem Maria, solidificava meu fanatismo. Eu me sentia parte de uma elite intelectual e espiritual, destinada a purificar a sociedade da superstição. Nunca imaginei que poderia me tornar tão intransigente, tão cego pela ambição e por uma razão que desprezava qualquer fé genuína. Minha missão divina não se limitava a grandes empreendimentos. Ela se infiltrava na vida cotidiana, em cada oportunidade de combater o que eu via como a farsa da idolatria. Com fervor, financiei campanhas online e impressas, distribuindo panfletos que rotulavam a devoção mariana como um engodo. Eu desprezava a ingenuidade com que as pessoas se apegavam a essas superstições. Em viagens de negócios pelo interior, onde a fé em Nossa Senhora era mais arraigada,
Eu não hesitava em confrontar devotos em praças públicas, tentando libertá-los daquela cegueira. Cheguei ao ponto de, movido por um zelo distorcido e ambição, participar da destruição de pequenas imagens de Nossa Senhora em casas de conhecidos. Para eles, era um sacrilégio inominável. Para mim, um ato de limpeza espiritual. Eu nunca imaginei que minha convicção me levaria a tais atos, mas a cada imagem quebrada, sentia que demolia um pedaço do demônio. Um passo a mais em minha cruzada contra a superstição mariana. A oportunidade de erguer um gigantesco shopping center em Aparecida, cidade símbolo da devoção mariana, foi para mim mais do que um negócio. Era um sinal divino, uma epifania distorcida, a chance de eu materializar minha fé deturpada e ambição em uma única e decisiva tacada. O terreno escolhido, estrategicamente localizado, abrigava uma antiga e venerada estátua de Nossa Senhora. Um ícone que, em minha mente cega, representava a quintessência da idolatria. Aquela imagem não era um obstáculo a ser contornado. Era um alvo explícito, um símbolo a ser aniquilado. Eu via sua demolição como o ápice da minha conversão à verdadeira fé. Um sacrifício supremo à razão, à ciência e à prosperidade material que eu cultuava. Seria um golpe simbólico e contundente contra a farsa que, em minha arrogância, acreditava desmascarar. Eu planejava cada detalhe da destruição com frieza calculista, sem um pingo de remorso, convencido de que cumpria uma missão de limpeza espiritual e progresso. As preces, as flores, as velas ao redor da estátua eram para mim manifestações da mais pura superstição, um engodo para mentes fracas. Desprezava cada devoto, cada olhar de fé, como cúmplices de uma mentira milenar. Nunca imaginei que tal ato, arquitetado com tanta convicção e arrogância, me levaria à beira do abismo, confrontando-me com a verdadeira face do desespero e do arrependimento. Minha ambição cega e lealdade inabalável a um dogma antimariano me impulsionavam a demolir qualquer vestígio daquela superstição que eu jurava combater, sem prever a devastação que se abateria sobre mim. Eu não via obstáculos, apenas cifras e lucros. A estátua e a devoção local eram meros empecilhos burocráticos. Minha ambição era o motor, e o dinheiro a ferramenta. Contratei os melhores advogados para transformar patrimônio cultural em terreno para desenvolvimento. As audiências públicas eram uma farsa, um palco para eu desprezar abertamente as súplicas daquela gente simples. Eles falavam de fé, de milagres, de Nossa Senhora. Eu falava de empregos, de impostos, de um progresso que justificava qualquer destruição. Eu os via como ignorantes, manipulados por uma farsa. Rotulava suas lágrimas e orações como pura superstição, um atraso que meu grandioso projeto viria para erradicar. Nunca imaginei que a cegueira da minha razão pudesse ser tão profunda, a ponto de ignorar a dor alheia com tamanha frieza. Cada licença obtida era uma vitória sobre o que eu considerava a idolatria, um passo a mais para a destruição daquela farsa. Eu silenciava a resistência com a força da lei e do capital, certo de que demolia não apenas uma estátua, mas a própria ignorância que em minha mente aprisionava aquelas almas. A comunidade, para mim, era apenas um grupo de fanáticos a serem superados. Meu filho, João, era meu orgulho, meu herdeiro, não apenas dos negócios, mas de minha razão, de minha libertação da fé cega. Eu não podia permitir que ele caísse na mesma armadilha da idolatria que eu tanto desprezava. Desde cedo, eu o ensinava a questionar, a ridicularizar. João, eu dizia, apontando para qualquer imagem religiosa, isso é apenas uma boneca de gesso. Não tem poder. É uma farsa, um truque para enganar os fracos. Nossa Senhora, uma invenção para desviar as pessoas da verdadeira fé, uma máscara para o demônio. Eu o levava a igrejas evangélicas onde pastores denunciavam a idolatria mariana com fervor, reforçando em sua mente infantil a ideia de que a Virgem Maria
era um demônio disfarçado, uma superstição perigosa. Eu me dedicava a moldar a mente de João, a blindá-lo contra o que eu considerava o veneno da crença católica, especialmente a devoção à Virgem. Queria que ele fosse forte, racional, imune àquilo que eu via como fraqueza espiritual. Não se curve a ídolos, meu filho, eu martelava. Não se deixe enganar por essas imagens vazias. Elas são a porta de entrada para o engano, para a escuridão. Eu o encorajava a rir das procissões, a zombar das orações, a ver a fé alheia como uma doença a ser curada pela verdade que eu lhe apresentava. Nunca imaginei que, ao tentar libertá-lo, eu o estava aprisionando em minha própria cegueira. O ápice dessa doutrinação seria o dia da demolição. Eu planejei levar João ao local, para que testemunhasse em primeira mão o fim da farsa, a destruição de um símbolo de idolatria. Você verá, João, eu lhe prometi com um sorriso orgulhoso, como a razão prevalece sobre a superstição. Verá a queda do demônio mariano, a libertação de um povo que se curvava a uma mentira. Eu queria que ele sentisse o poder da minha convicção, que visse com os próprios olhos que Nossa Senhora era, para mim, apenas um obstáculo a ser esmagado, uma mentira a ser desmascarada. Minha ambição não conhecia limites, nem mesmo quando se tratava de corromper a inocência do meu próprio filho com meu sacrilégio intelectual. Eu estava preparando para ser o arauto da minha verdade, sem saber que pavimentava o caminho para a maior crise de nossas vidas. Eu não me contentava em vencer nos tribunais, queria aniquilar a devoção em praça pública. Minha ambição era insaciável. Lancei uma ofensiva midiática, usando cada centavo para comprar espaço em jornais, rádios e TV. Em entrevistas orquestradas, eu me apresentava como o arauto do progresso, o visionário que libertaria a cidade das amarras da superstição. Desprezava abertamente os devotos, classificando-os como ingênuos, fanáticos e manipulados. Suas orações como rituais vazios de uma idolatria perigosa que atrasavam o desenvolvimento. Artigos pagos, sob minha supervisão, desvirtuavam a história da estátua, transformando-a de venerado símbolo de fé em mero pedaço de gesso sem valor, um entulho obsoleto. Eu martelava a ideia de que a demolição não era um ato de destruição, mas de purificação, de libertação, de uma crença que, em minha mente doentia e cega, representava o próprio demônio. Minha voz ecoava nos lares, carregada de ceticismo agressivo e desprezo palpável, ridicularizando a Nossa Senhora deles como uma farsa. Eu me sentia vitorioso, um cruzado moderno contra a ignorância, sem perceber que cavava o abismo da minha própria ruína com cada palavra de sacrilégio e calúnia proferida contra a Mãe de Deus. Eu não me contentava em ver a demolição acontecer à luz do dia. Minha arrogância exigia um ato final, um selo pessoal de desprezo àquela que eu considerava a maior das farsas. Naquela noite fria, véspera da destruição, sob o manto de um céu sem estrelas, dirigi-me sozinho ao local da estátua. A escuridão era cúmplice perfeita para o sacrilégio que eu planejava. A comunidade, exausta de lutar, havia se recolhido e o silêncio era interrompido apenas pelo vento que sussurrava entre as árvores, quase como um lamento que eu, em minha cegueira, desprezava. Cheguei diante da imagem de Nossa Senhora, que parecia ainda maior, mais imponente na penumbra, um desafio silencioso à minha razão. Senti um arrepio, mas o interpretei como a repulsa natural à idolatria que eu estava prestes a aniquilar. Meus olhos percorreram cada detalhe da estátua, cada flor depositada, cada vela consumida, e em cada um deles eu via a prova da manipulação, da superstição que eu tanto combatia. Você não tem poder algum, eu murmurei, minha voz rouca, carregada de um ódio que eu justificava como verdade. Você é apenas gesso,
uma mentira que escraviza mentes. Nossa Senhora, uma invenção para o demônio se esconder. Aproximei-me e, com a ponta do meu sapato, chutei com força uma das pequenas flores de plástico que adornavam a base. Não era o bastante. A fúria borbulhava. Tirei uma caneta permanente do bolso e, com um gesto calculado de profanação, pichei um farsa, grotesco bem no manto azul, acima do coração. Isso é o que você é, eu gritei para o vazio, minha voz ecoando na noite. Uma farsa, um demônio disfarçado. E amanhã você será demolida, esmagada, reduzida a pó. Sua idolatria acabará. Cuspi no chão, um ato final de desprezo, sentindo um gosto amargo na boca, mas uma estranha sensação de vitória. Eu estava ali, desafiando o que eles chamavam de sagrado, e nada acontecia. Isso apenas reforçava minha convicção de que Nossa Senhora era, de fato, uma ilusão, uma mentira sem qualquer poder. Nunca imaginei que aquele ato de profanação seria o estopim para minha própria ruína, para a crise devastadora que se abateria sobre mim e meu filho. Eu voltei para casa naquela noite, o gosto amargo do cuspe ainda na boca, mas com uma sensação perversa de dever cumprido, de um sacrilégio necessário. Brindei sozinho, com um uísque caro, a minha vitória iminente sobre a ignorância. Amanhã, eu murmurei para o copo, com um sorriso cínico, a idolatria será demolida. Nossa Senhora, essa farsa será esmagada. Finalmente, a razão prevalecerá. Ignorei as chamadas dos meus assessores, que tentavam alertar-me sobre a crescente tensão na cidade, sobre rumores de protestos e presságios. Bobagens, eu cortei mentalmente. São apenas fanáticos apegados à sua superstição. Não há nada a temer. Esta é uma missão divina, uma destruição para o bem maior, uma purificação da mente do povo. Eu me sentia o arauto da verdade, o libertador de almas. Nunca imaginei que, enquanto celebrava a aniquilação de um ídolo, meu próprio mundo, construído sobre a ambição e o desprezo, estava prestes a desabar de forma devastadora. Eu estava imerso na minha celebração particular, o uísque queimando a garganta, a mente embriagada pela certeza da minha vitória sobre a idolatria. O telefone tocou, insistente, quebrando o silêncio da madrugada. Irritado, atendi, pronto para repreender qualquer um que ousasse perturbar meu triunfo. Mas a voz do outro lado não era de um assessor. Era a voz embargada da minha ex-esposa, Ana, uma mulher que eu desprezava por sua superstição. Ricardo, é o João. Ela balbuciou, as palavras se arrastando, carregadas de um pavor que eu nunca imaginei ouvir. Meu corpo gelou instantaneamente. O nome do meu filho, meu único herdeiro, proferido com aquela intensidade de dor, rasgou minha armadura de arrogância. O que aconteceu? Perguntei. A voz estranhamente distante, o uísque perdendo o sabor. Um acidente. Terrível. Ele está no hospital, entre a vida e a morte, Ricardo. Os médicos, eles não dão esperanças. As palavras dela caíram sobre mim como um raio, esmagando cada pedaço da minha vitória recém-conquistada. Meu copo escorregou da mão, o som do cristal se estilhaçando no chão, ecoando o colapso do meu mundo. João, meu filho, meu orgulho, o futuro que eu moldava com minha razão e meu desprezo pela farsa de Nossa Senhora, estava morrendo. A destruição que eu planejava para a estátua se voltou contra mim, demolindo a própria fundação da minha existência. Naquele instante, toda a minha razão, todo o meu ceticismo, toda a minha ambição, tudo o que eu usava como escudo contra a superstição, desmoronou em pó. Não havia mais shopping, não havia mais idolatria a ser combatida, não havia mais Nossa Senhora a ser desprezada. Havia apenas o terror gélido de perder meu filho, a impotência avassaladora diante de algo que nem todo o meu dinheiro ou minha ciência poderiam resolver. O pesadelo havia despertado e a notícia esmagadora me confrontava com a verdade brutal.
Eu era apenas um homem frágil e desesperado à mercê de um destino que eu, em minha arrogância, nunca imaginei que pudesse me tocar. Eu corri para o hospital, o mundo girando em torno de um único ponto, o CTI. Aquele ambiente frio, asséptico, com o cheiro de desinfetante e desespero, era o antro da minha mais profunda impotência. Médicos e enfermeiros se moviam como sombras apressadas, seus olhares carregados de uma gravidade que eu, Ricardo Almeida, o homem de negócios implacável, nunca imaginei que seria dirigida a mim. Minha ambição, meu dinheiro, minha razão, que desprezava qualquer crença em idolatria, tudo era inútil ali, reduzido a pó, diante da máquina que mantinha meu filho respirando. Ana estava lá, pálida, os olhos vermelhos e inchados, mas com uma quietude quase sobrenatural que me irritava e assustava. Ela sussurrou, a voz rouca: "Ele está em coma induzido. Os médicos dizem que é um milagre ele ter chegado até aqui." Milagre. A palavra me atingiu como um soco no estômago. Que planejava a destruição de uma imagem de Nossa Senhora, que havia como um demônio, agora ouvia a palavra milagre no contexto da vida do meu filho. A ironia era cruel. O médico de plantão, um homem exausto, veio até nós. Suas palavras foram um veredito gélido, um atestado de falência para toda a minha ciência e evidência. Traumatismo craniano grave, hemorragia interna massiva. Fizemos tudo o que podíamos. Agora é esperar. As próximas horas serão decisivas. Não havia razão para me confortar, nem lógica para me salvar. Minha fé distorcida, que via Nossa Senhora como pura superstição e um obstáculo à minha iluminação, me deixou nu diante da morte iminente. Eu, o empresário que desprezava a fé alheia, estava desarmado e impotente. Aquele que queria demolir o sagrado, agora via sua própria vida ser demolida. Meu filho, meu único filho, estava se esvaindo, e eu não podia fazer absolutamente nada. Aquele caos no CTI era o espelho da minha alma em frangalhos, uma confrontação com a minha própria cegueira. As palavras do médico ecoavam, um martelo impiedoso batendo na carcaça da minha arrogância. Esperar. A palavra mais odiada por um homem de ação como eu. Eu, Ricardo Almeida, que desprezava a inação, que via a fé como uma fraqueza, agora estava paralisado, impotente. O eco das minhas próprias blasfêmias contra Nossa Senhora, contra a idolatria que eu jurava combater, ressoava em cada batida do meu coração desesperado. Cada mentira, cada superstição que eu atribuía à Virgem Maria, agora se voltava contra mim, como flechas envenenadas de culpa. Minha razão, minha ciência, minha evidência científica, tudo isso era um vazio ensurdecedor. Não havia fórmulas, nem gráficos, nem reuniões de conselho que pudessem salvar meu filho. A ambição que me cegou para a fé, que me impulsionou a demolir o sagrado, agora me deixava sozinho, mais solitário do que nunca. Ana estava ali, mas a distância entre nós era um abismo cavado por anos de desprezo. E pela minha nova fé no ceticismo. Eu a via rezar, seus lábios movendo-se em súplicas silenciosas, e pela primeira vez não senti desprezo, mas um estranho e amargo vazio. Onde estava meu consolo? Onde estava a força da minha lógica agora? A destruição que planejei para a estátua de Nossa Senhora parecia uma piada cruel do destino. Eu queria erradicar a idolatria, mas a única coisa que eu havia erradicado era a paz da minha própria alma. O sacrilégio de meus planos, a forma como eu desprezava a fé alheia, tudo isso se materializava agora como um peso insuportável. Eu, que nunca imaginei me curvar, me via curvado sob o peso de uma culpa que era mais real do que qualquer evidência que eu já havia coletado. Meu mundo, construído sobre o pilar da razão e do desprezo pelo demônio da fé, estava desmoronado. As horas se arrastavam,
cada minuto uma tortura que corroía a pouca sanidade que me restava. O prognóstico dos médicos, antes gélido, agora era um sussurro sombrio de desistência. As funções cerebrais estão diminuindo. Senhor Almeida, não há mais o que fazer. Cada palavra era um golpe, demolindo não apenas meu filho, mas a própria estrutura da minha existência. Eu, Ricardo Almeida, o homem que planejava a destruição de uma idolatria, agora me via impotente diante da destruição iminente do meu próprio sangue. Minha razão, minha ciência, tudo o que eu desprezava na fé alheia era um eco vazio, incapaz de trazer uma única gota de esperança. Tentei fugir, peguei o celular, liguei para meus sócios, para minha secretária, tentando me agarrar à ilusão de controle, à ambição que me definia. Mas as palavras saíam sem sentido, a voz embargada, a mente em frangalhos. O shopping, o lucro, o poder, tudo parecia uma farsa grotesca diante da máquina que apitava, marcando o ritmo da vida que se esvaía do meu filho. Eu, que nunca imaginei me curvar, me vi ali, um empresário falido, na mais cruel das negociações, a vida do meu filho. Ana, ao meu lado, continuava a rezar, uma quietude que eu antes desprezava como superstição, mas que agora me assombrava. Onde estava a minha fé? A minha fé na ausência de Deus, na negação de Nossa Senhora, no combate ao demônio da crença. Era um deserto árido. O sacrilégio de meus planos, a forma como eu desprezava a Virgem Maria, parecia ter invocado uma maldição, uma retribuição. Eu queria demolir o sagrado, e agora a vida do meu filho era demolida diante dos meus olhos. O desespero me afogava, e eu não tinha para onde fugir. A realidade era um inferno. Foi nesse abismo de impotência que uma figura serena surgiu no corredor do CTI. Uma freira de hábito azul e branco, os olhos marejados de compaixão, mas com uma força que eu, em minha arrogância, nunca imaginei que pudesse existir em alguém que eu desprezava como supersticiosa. Ela se aproximou de Ana, que ainda murmurava suas orações, e tocou seu ombro com uma delicadeza que contrastava com a brutalidade da minha própria alma. Eu, Ricardo Almeida, o empresário que planejava a destruição de uma imagem de Nossa Senhora, que via a fé como uma idolatria. Observei a freira. Ela me olhou, e não havia julgamento em seu semblante, apenas uma profunda tristeza. Meu filho, eu murmurei, a voz rasgada. Ele está morrendo. A freira assentiu, e então, com uma voz suave, mas firme, disse: Deus é misericórdia, meu filho, e a mãe nunca abandona. Naquele instante, enquanto as palavras dela ecoavam no silêncio opressor do hospital, uma sensação estranha me invadiu. Não era a razão que eu tanto cultuava, nem a evidência científica que eu exigia. Era algo mais profundo, mais antigo, uma voz. Não uma voz audível com os ouvidos, mas uma ressonância na alma. Uma melodia esquecida que parecia vir de um passado distante, de uma infância que eu havia enterrado sob camadas de ceticismo e ambição. Uma voz maternal, carregada de uma doçura que eu nunca imaginei que existisse fora dos meus sonhos mais pueris. Meu filho, a voz sussurrou, e cada sílaba era uma lâmina de misericórdia que cortava a casca dura do meu coração. Você planejou a destruição, o sacrilégio. Você desprezou minha imagem, me chamou de demônio, de idolatria. Mas eu sou mãe, e um filho nunca é abandonado. O choque foi avassalador. Eu, que havia ensinado a outros a combater a farsa de Nossa Senhora, estava ouvindo sua voz. A mesma Virgem Maria que eu queria demolir, agora falava comigo em meio ao meu inferno pessoal. A freira, alheia à minha tormenta interior, continuou a rezar com Ana. Mas para mim, o mundo havia parado. A voz continuou, gentil, mas com uma autoridade inquestionável. Seu filho pode ser salvo, mas você precisa renunciar ao seu sacrilégio. Precisa se arrepender da sua cegueira,
da sua ambição que o fez desprezar o sagrado. A lâmina da misericórdia cortava fundo, expondo a ferida purulenta da minha fé distorcida. Eu, Ricardo Almeida, o homem que nunca imaginei me curvar, estava diante da escolha mais brutal da minha vida. Eu estava no limite do abismo. João, meu filho, meu único herdeiro, jazia ali, uma máquina apitando a melodia fúnebre de sua vida. Os médicos, com suas evidências científicas, já haviam desistido. Não há mais o que fazer. Suas palavras ecoavam, demolindo qualquer resquício da minha razão que ainda tentava se agarrar à lógica. Mas a voz, aquela voz maternal, que eu nunca imaginei ser real, continuava a perfurar minha alma, oferecendo uma barganha brutal. Você planejou a destruição, o sacrilégio. Você desprezou minha imagem, me chamou de demônio, de idolatria. Mas eu sou mãe, e um filho nunca é abandonado. Cada palavra era um golpe. Uma confrontação direta com a brutalidade da minha fé distorcida. Eu, Ricardo Almeida, o empresário que desprezava Nossa Senhora, que via sua imagem como pura superstição e um demônio a ser combatido, agora ouvia sua voz, clara e inegável. A ambição que me cegou, que me levou a arquitetar a demolição da estátua, agora era um fardo insuportável. A voz exigia um arrependimento, uma conversão que eu, em minha arrogância, nunca imaginei possível. Renunciar ao meu sacrilégio, abandonar tudo o que eu pregava sobre a farsa da idolatria, era uma traição à minha própria essência, ao meu eu construído sobre o ceticismo e o desprezo. Mas João, meu filho, a máquina apitou mais forte, um alarme ensurdecedor. O rosto da enfermeira se contorceu em pânico. Ele está perdendo, estamos perdendo-o. A vida de João se esvaía, e a voz, agora mais urgente, sussurrava. A escolha é sua, Ricardo. Seu filho ou seu orgulho, sua conversão ou a morte dele. A barganha era clara, demoníaca em sua intensidade, divina em sua promessa. Eu estava no inferno da minha própria criação e a única saída era me curvar diante daquilo que eu mais desprezava. As máquinas do CTI berravam, anunciando o fim iminente. O rosto de João, antes pálido, agora assumia um tom acinzentado. A enfermeira corria, os médicos se agitavam e eu estava paralisado. A voz, porém, não me dava trégua, ecoando com a urgência da vida que se esvaía. Seu filho ou seu orgulho, Ricardo. Sua conversão ou a morte dele. Meu eu racional, o empresário que desprezava a fé como idolatria, gritava em agonia. Não posso trair tudo o que eu sou. Mas o amor por João, um amor que eu havia soterrado sob camadas de ambição e ceticismo, irrompeu como um vulcão. O que era minha razão diante da morte? O que era meu orgulho diante daquele pequeno corpo inerte? A destruição que eu planejava para a estátua de Nossa Senhora era uma piada cruel comparada à destruição do meu próprio coração. Um grito rasgou minha garganta. Um som gutural de desespero e rendição. Eu renuncio a tudo, a minha ambição, a minha cegueira, a essa verdade que me fez desprezar o sagrado. As palavras saíram amargas, carregadas de anos de blasfêmia, mas eram verdadeiras. Eu estava me desnudando, demolindo a fortaleza de arrogância que eu havia construído. Eu renuncio à ideia de que Nossa Senhora é uma farsa, um demônio. Eu renuncio ao meu sacrilégio. Meus joelhos cederam e eu caí no chão frio do CTI, um empresário falido, um pai quebrado. Minhas mãos, antes usadas para pichar ofensas e assinar ordens de demolição, agora se uniam, trêmulas, em uma súplica desesperada. A voz maternal, agora mais suave, mas ainda firme, sussurrou. Agora, peça. Peça com o coração que você tentou endurecer. Nossa Senhora. Comecei, a palavra estranha e pesada na minha língua, um som que eu havia proibido de pronunciar por décadas. Nossa Senhora Aparecida, eu te imploro,
As lágrimas, antes secas pela arrogância, jorraram, lavando o piche da minha alma, o veneno da minha fé distorcida. Salva meu filho, salva o João. Eu não sei rezar. Eu te desprezei, te chamei de demônio, de idolatria. Mas por favor, salva meu filho. Eu me arrependo de todo o meu sacrilégio. Era a primeira súplica, um grito primal de um homem quebrado, que finalmente via a farsa que era sua própria vida sem fé. Nunca imaginei que aquele seria o caminho para a verdadeira conversão. A cacofonia de alarmes e vozes desesperadas do CTI deveria ter me ensurdecido, mas no chão frio meu grito de rendição pareceu rasgar o próprio tecido do tempo. Minhas lágrimas lavavam não apenas meu rosto, mas décadas de uma fé distorcida, que via Nossa Senhora como pura idolatria. Foi então que, em meio ao caos que ainda se desenrolava ao redor de João, uma luz suave, azulada, começou a emanar do leito do meu filho. Não era a luz fria dos aparelhos, nem o brilho artificial do hospital. Era algo etéreo, quente, que parecia envolver João em um abraço celestial. A freira e Ana, que ainda rezavam, pareciam sentir a mudança na atmosfera, seus olhos se arregalando em choque e reverência. Mas para mim, Ricardo Almeida, o empresário cego pela ambição, a visão era clara, inegável, brutalmente real. Ali, pairando sobre meu filho, estava uma mulher, jovem, de pele morena, envolta em um manto de um azul tão profundo que parecia conter o próprio céu. Sua expressão era serena e maternal. Um olhar de compaixão que penetrava a minha alma, desfazendo cada camada de ceticismo e desprezo que eu havia construído. Nunca imaginei que o demônio que eu tanto combatia pudesse ter um rosto tão puro, uma presença tão avassaladora. Ela estendeu uma mão delicada em direção a João. Não houve um toque físico, mas uma energia, uma graça que irradiava de seus dedos e parecia mergulhar no corpo inerte do meu filho. Naquele instante, os alarmes das máquinas silenciaram. O rosto acinzentado de João recuperou um tom rosado. Sua respiração, antes fraca e irregular, tornou-se suave, ritmada. Um milagre. A palavra ecoou em minha mente, destruindo qualquer resquício da minha razão, que ainda tentava buscar uma evidência científica. Aquilo era sobrenatural, uma intervenção divina que desafiava tudo o que eu, em minha arrogância, havia pregado sobre a farsa da fé. A paz inexplicável tomou conta do ambiente, uma serenidade que contrastava com a brutalidade da minha própria alma. A mulher me olhou novamente, e em seus olhos eu vi não o julgamento que eu merecia pelo meu sacrilégio, pela minha intenção de demolir sua imagem, mas um amor incondicional. Eu, que desprezava Nossa Senhora, que a chamava de idolatria, estava sendo salvo por ela. Meu filho estava sendo salvo por ela. A conversão não era mais uma escolha, mas uma verdade inquestionável que se impunha sobre mim. O toque da graça não curou apenas João. Curou minha alma doente, revelando a cegueira da minha ambição. A luz azulada se dissipou tão suavemente quanto havia surgido, mas o rastro que deixou no CTI era inegável, brutalmente real. Os alarmes das máquinas, antes um coro fúnebre, agora estavam em silêncio absoluto. O rosto de João, antes acinzentado e sem vida, pulsava com um rubor saudável, um tom de pele que eu nunca imaginei ver novamente. Seus pequenos lábios, antes arroxeados, agora tinham a cor de um botão de rosa. O peito, que mal se movia, subia e descia em um ritmo constante, forte, a respiração de uma criança que dormia em paz, não de uma que agonizava. Os médicos e enfermeiras, que um minuto antes corriam em pânico, pararam, petrificados. Seus olhos, antes focados nas telas e nos corpos, agora se fixavam em João, depois em mim, depois na freira e em Ana, que choravam em silêncio, não de dor, mas de um êxtase puro. Era um milagre. A palavra ecoava em minha mente, não como uma superstição que eu desprezava, mas como a única verdade possível. Aquele que eu,
em minha ambição cega, planejava a destruição de sua imagem, havia salvado meu filho. A idolatria que eu combatia com fervor. Agora era a fonte da vida de João. Eu, Ricardo Almeida, o empresário que ensinava a outros a combater a farsa de Nossa Senhora, estava ali, de joelhos, testemunhando o impossível. Minha razão, minha evidência científica, tudo o que eu havia construído sobre o ceticismo ruiu como um castelo de cartas. Não havia explicação lógica. Não havia diagnóstico que pudesse justificar aquilo. Era uma intervenção divina. Um sinal tão claro, tão avassalador, que minha antiga fé distorcida parecia uma piada cruel. O sacrilégio que eu estava prestes a cometer, a demolição da estátua, agora era um peso insuportável em minha alma. Nunca imaginei que o arrependimento pudesse ser tão físico, tão visceral. A paz inexplicável que tomou conta do ambiente do CTI era o selo daquela verdade, a prova irrefutável de que a mãe, que eu chamei de demônio, havia intercedido. A paz inexplicável no CTI era o selo da verdade. A mãe, que eu chamei de demônio, intercedera. Mas em meio à redenção, um terror gelado perfurou meu coração. A demolição, o sacrilégio que eu orquestrara, a destruição da estátua de Nossa Senhora estava prestes a acontecer. Eu, Ricardo Almeida, empresário cego pela ambição, que desprezava a fé como idolatria, havia ordenado a demolição do que agora eu sabia ser sagrado. Levantei-me cambaleante, pernas fracas, mente em turbilhão. Busquei meu celular. Cada segundo era uma eternidade, um martelo batendo na consciência, ameaçando destruir a estátua e minha fé. Eu precisava parar aquilo, reverter meu ato de profanação, o ápice da minha cegueira e desprezo. Com as mãos trêmulas, que antes assinavam ordens de limpeza ideológica, disquei o número do meu capataz. A voz dele, irritada. Senhor Almeida, equipe pronta, máquinas posicionadas. Em 5 minutos, aquela superstição vai virar pó. Parem tudo agora, gritei, voz rouca, irreconhecível. Não toquem em nada, parem a demolição. O capataz, acostumado à minha frieza, silenciou, chocado. Mas, senhor, o shopping, PD. A Virgem Maria é uma idolatria, o senhor mesmo disse. Eu estava cego, berrei, lágrimas jorrando. Cego pela ambição, pelo demônio da minha arrogância. Nossa Senhora salvou meu filho. Ela não é idolatria, é mãe. Arrependo-me do sacrilégio. Parem as máquinas, agora. Não destruam a imagem. É uma ordem, não importa o custo. Nunca imaginei implorar para salvar aquilo que eu mais desprezava. A conversão queimava meu passado, exigindo reparação. O telefone da redenção era minha única esperança. O capataz, atônito, não ousou questionar mais. A linha ficou muda, mas eu sabia que a ordem seria cumprida. A destruição da estátua de Nossa Senhora, o sacrilégio que eu havia arquitetado em minha ambição cega, seria evitada. Levantei-me do chão do CTI, as pernas ainda bambas, mas com uma força nova, uma convicção que nunca imaginei possuir. Olhei para João, que dormia um sono tranquilo, a prova viva do milagre, da intercessão da mãe que eu tanto desprezava, chamando-a de demônio, de pura idolatria. A freira e Ana me observavam, os olhos marejados de lágrimas de alegria e espanto. Ele está bem, Ana sussurrou, a voz embargada. Eu não conseguia falar, apenas a sentir, minhas próprias lágrimas agora de gratidão, não de desespero. Mas não era o suficiente. Aquele arrependimento precisava ser público. A confissão da minha cegueira, da minha fé distorcida, precisava ecoar. Eu, Ricardo Almeida, o homem que havia construído um império sobre o ceticismo e a negação do sagrado, precisava derrubar o meu próprio pedestal de orgulho, demolir a imagem que eu havia criado de mim mesmo. Eu preciso confessar. Minha voz saiu rouca, mas firme, ecoando no silêncio reverente do CTI. Eu desprezei Nossa Senhora. Eu chamei-a de demônio,
de idolatria. Eu planejei a destruição de sua imagem. Eu estava cego pela ambição, por uma razão vazia que me levou a cometer um sacrilégio. Mas ela salvou meu filho. Ela é real. O milagre de João é a prova irrefutável. As palavras eram um rio caudaloso, lavando anos de blasfêmia, de desprezo. Era o primeiro passo, uma confissão que queimava minha garganta, mas libertava minha alma. O primeiro de muitos, em uma fé que eu nunca imaginei abraçar, mas que agora era a única verdade. Eu me ajoelharia diante de cada imagem que eu um dia quis demolir, implorando perdão, buscando a intercessão da mãe. Minha conversão começava ali, com a humilhação do meu orgulho e a aceitação do amor divino. Aquele dia, o sol parecia queimar minha pele com a mesma intensidade da vergonha que me consumia. Deixei João sob os cuidados de Ana e da freira, meu coração dividido entre a gratidão pelo milagre e a urgência de reparar o sacrilégio. Dirigi até o terreno, o mesmo local onde, horas antes, eu planejava a destruição da imagem de Nossa Senhora. A ambição que me cegara agora parecia um demônio sussurrando em meu ouvido, zombando da minha antiga fé distorcida. Cheguei e vi as máquinas paradas, silenciosas, como gigantes adormecidos. O capataz, um homem que eu havia doutrinado a desprezar a idolatria, me esperava com uma expressão de choque e confusão. A estátua, aquela que eu havia ordenado demolir, estava lá, intacta. Apenas alguns andaimes e lonas a protegiam, testemunhas silenciosas da minha quase profanação. Senhor Almeida, o que aconteceu? Ele perguntou, a voz hesitante. Eu, Ricardo Almeida, o empresário arrogante, o homem que via Nossa Senhora como uma farsa, não hesitei. Aconteceu um milagre, Carlos. Nossa Senhora salvou meu filho. E eu estava cego. Cego pela ambição, pela minha própria idolatria ao dinheiro. Eu me arrependo do sacrilégio, de cada palavra, de cada ordem de destruição. Minhas palavras eram um choque para ele e para os poucos operários que se aproximavam. Não vamos demolir, vamos restaurar. E eu mesmo vou liderar a restauração. Era uma promessa, um juramento público de conversão. O coração que antes planejava a destruição, agora clamava pela reparação. Nunca imaginei que o caminho da redenção passaria por um canteiro de obras, reconstruindo aquilo que eu, em minha cegueira, desejei ver em pó. Eu, Ricardo Almeida, o homem que planejou a destruição, agora estava ali, com as mãos sujas de argamassa, liderando a restauração. Perdoem-me pelo sacrilégio. Implorei à comunidade reunida, meus olhos marejados. Minha ambição me cegou, me fez ver Nossa Senhora como pura idolatria. Mas ela, em sua misericórdia, me salvou. Que este santuário seja um testemunho do meu arrependimento e da união que eu desprezava. As lágrimas deles se misturaram às minhas, selando o perdão e a nova fé. Ajoelhei-me ao lado do leito de João, Ana ao meu lado, quando os olhos do filho se abriram. Filho, Nossa Senhora fez um milagre, sussurrei, as lágrimas escorrendo. Contei-lhe como a voz maternal intercedeu, salvando-o da morte que minha ambição e desprezo pela idolatria quase causaram. Juntos, ensinei, Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Não, ambição, antes um veneno, agora era um bálsamo. O império que quase demoliu a fé, eu o reconfigurei. Cada novo projeto, cada tijolo, não visava lucro, mas sim caridade mariana. Minha influência, que desprezava a idolatria, agora combatia a razão vazia, propagando a verdade de Nossa Senhora. Eu, Ricardo Almeida, o empresário que outrora planejou a destruição, retornei ao local da estátua, para demolir, mas para purificar, com as mãos trêmulas, mas firmes. Comecei a raspar o piche que eu mesmo, em minha cegueira e desprezo pela idolatria, havia aplicado. Cada pedaço removido do manto azul era um ato de arrependimento, uma penitência pelo sacrilégio. Ali, ajoelhado, com a imagem limpa, fiz minha primeira oração sincera a Nossa Senhora, implorando perdão e intercessão.
Diante de centenas, minha voz tremeu, mas firmeia. Eu, Ricardo Almeida, o homem que planejou demolir a Virgem, que desprezava Nossa Senhora como pura idolatria, estou aqui para confessar. Minha ambição cega quase custou a vida do meu filho. Nunca imaginei que o milagre viria dela. Arrependam-se, não sejam cegos como eu fui. A farsa da minha fé quase me destruiu. Que a intercessão de Nossa Senhora os alcance. Hoje, anos após o milagre que salvou meu João, minha vida é um testemunho vivo. Nunca imaginei tal graça. Nossa Senhora Aparecida, rogai por todos os cegos pela ambição, por aqueles que, como eu, desprezaram vossa imagem como idolatria. Que vosso amor os alcance e os converta.